Bom, nós vamos falar sobre uma doença que assusta muita gente, mas que, quando diagnosticada cedo, tem grande possibilidade de cura. E quem vem esclarecer nossas dúvidas sobre o câncer de mama é o mastologista com título de mestrado em medicina pela Escola Paulista de Medicina e título de mastologista pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Cláudio Muti. Obrigado por ter vindo, querido. Prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar no seu programa. A casa é sua. Obrigado. Sua casa está muito linda. Ficou bom, né? Ficou linda, linda. Também gostei muito. Estamos estreando hoje, né? Você viu, né? Estamos estreando o cenário hoje, agora, né? Estreia. Bem legal. Parabéns. Obrigado, querido. Doutor Cláudio, vamos do básico. O que é o câncer de mama? Bom, o câncer de mama, ou qualquer tipo de câncer que venha a ser, o nosso corpo constantemente tem células se multiplicando. Então, elas se multiplicam por células parecidas com as células anteriores. No caso do câncer, o que acontece, numa dessas multiplicações, pode surgir uma célula defeituosa. Mas nosso sistema imunológico, constantemente alerta, ele vai e destrói essa célula defeituosa. Mas o que pode acontecer é que, num determinado momento, o sistema imunológico não está muito atento ou ele está deprimido e ele não percebe essa célula defeituosa. Então, essa célula defeituosa fica. E com o passar do tempo, essa célula defeituosa ela vai se dividindo. E ela, como ela é defeituosa, ou seja, uma célula surda, ela não escuta o que o corpo fala. Divida, pare, divida, pare. Então, ela vai se dividindo constantemente. Ela não escuta o que o corpo manda ela parar. E quando ela chega a um determinado tamanho, o sistema imunológico não consegue mais deter. Então, ela vai crescendo, crescendo, crescendo desordenadamente até formar o nódulo, até formar o tumor, que é palpável em torno de 1 a 2 centímetros quando a pessoa consegue palpar. A histologia é uma coisa complexa, sempre foi. A biologia tinha pavor de histologia. E devem existir vários tipos, né, de cânceres, né? Existe de câncer, de vários cânceres de mama, são vários tipos. Os tipos de câncer de mama são baseados nessa divisão, nessa célula defeituosa, de onde veio. Então, ela pode ser vindo dos ductal, que são os ductos que levam o leite até a mama. Ela pode ser lobular, do local onde é produzido o leite também. Então, vai depender de onde essa célula apareceu. Então, aí classifica os tipos histológicos. Mas sempre na glândula? Sempre na glândula mamária. Tá. Quer dizer, sempre na glândula mamária. Nós estamos falando de tumor primário, que começa na glândula mamária, tá, né? Então, ele começa depois, ele pode ir para outros locais depois também. A sintomatologia, qual é? Primeiro os sintomas assim a serem detectados? Então, a sintomatologia do câncer de mama é uma coisa que atrapalha até para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Porque muitas vezes a gente pega, mais quando eu trabalhava, não em consultório, mas em hospital público, pacientes com tumores enormes, que é praticamente a mama inteirinha um tumor, sem sintoma nenhum. Então, ela vai... É assintomático? Não dói? Não dói. Então, ela procura o serviço, essas pacientes do hospital público, elas procuram o serviço porque tem um nódulo muito grande na mama, muito grande, ou muitas vezes elas procuram porque está ulcerando, ou seja, está necrosando, está com mau cheiro. Então, esses são os casos mais avançados, mas graças a Deus hoje em dia cada vez menos. Então, os sintomas que a paciente normalmente percebe é um nódulo, geralmente um nódulo endurecido, a retração da mama. Quando ela faz movimentos, ela vê retração na mama, que um lado não se mexe como o resto. Secreção que sai da papila, do biquinho do peito, a secreção ou sanguinolenta ou a gente chama de água de rocha, que é uma secreção que pode determinar que tenha a presença do câncer. A água de rocha seria uma coisa... Água cristalina, uma água cristalina. Né? Tá. Então, muitas vezes fala, não, é uma aguinha tranquila, cristalina, mas pode determinar a presença de um câncer. A gente sabe já, né, do histórico familiar, agora que nessas horas conta muito, né? Agora, tem outros fatores, né, de risco? Então, tem, mas assim, para dizer uma coisa, o histórico familiar é importante, mas dos casos novos de câncer de mama que aparecem, surgem, apenas 5 a 10% tem história familiar, então não é muito, é 5 a 10%. O resto são cânceres que apareceram por um acaso. Então, não é quem tem familiar vai ter
tem uma chance maior, é lógico. Mas de todos os casos de câncer que nós temos, que são muitos e cada vez mais, só 5 a 10% vem da história familiar. Outros fatores que podem desencadear o câncer de mama, por que nos países desenvolvidos tem mais câncer de mama? Porque, por exemplo, no Brasil, quanto mais desenvolvida a nossa área, quanto mais ao sul, tem mais câncer de mama. Então, são vários fatores envolvidos, desde o cigarro, alimentação, a obesidade, alimentação com muita gordura levando à obesidade. Por quê? A obesidade, ela faz metabolização, ou seja, ela faz que apareça a multiplicação da quantidade de estrógeno no corpo da mulher. E o estrógeno que leva ao câncer de mama, né? O estrógeno mais na menopausa. A falta do sono, uma coisa importante não só para o câncer de mama, para tudo. Então, tem estudos que mostram que pessoas que têm deficiência de uma substância que o cérebro produz quando a gente dorme, que chama-se melatonina, importantíssima, ela tem uma série de alterações. Aumento do cortisol, aumento da quantidade de estrógeno e outros distúrbios mais. A melatonina que é produzida pelo cérebro é responsável pela ação contra os radicais livres. Então, é outra coisa importante que está começando a ser estudada, a falta do sono. E tem tabagismo, obesidade, sedentarismo, o estresse também. O estresse acaba, como eu te falei no começo, o estresse pode diminuir seu sistema imunológico. Se o sistema imunológico está diminuído, ele não vai detectar as células de câncer. Então, aparecer uma célula defeituosa, ele não percebe. É aquela coisa que eu sempre falo, se um dia você ficar deprimido, com vontade de morrer, fique, mas se cuide, tome vitamina, se alimente bem, porque a vontade de morrer vai passar. Mas nesse meio tempo que você ficou deprimido, seu sistema imunológico abaixou. Então, ele fica cego para as células de câncer que o corpo constantemente produz. Nós produzimos células de câncer o tempo inteiro e ele não vai ver. Depois, quando ele voltar ao normal, as células de câncer já estão multiplicadas, estão em número muito grande, ele não consegue mais destruir. Então, é estresse. É tudo da vida moderna, da vida moderna. A vida moderna é culpada por muitas coisas. Eu tenho ouvido falar muito, você, claro, deve ter orientado essa história do autoexame. Isso funciona mesmo? Que muitas mulheres não sabem como fazer. Funciona, mas o autoexame tem uma coisa, ele vai diagnosticar um câncer quando ele já está maior, de 1 a 2 centímetros. Muitas vezes, para você ter um câncer, um nódulo, um tumor de 1 centímetro, 2 centímetros, você pode ter de 3 a 10 anos de câncer já, a história já é antiga. Então, a paciente vai palpar um nódulo de 1 a 2 centímetros, esse câncer pode ter 10 anos. Mas é importante, se ela palpar um câncer, quanto menor o câncer, mais chance de sobrevida, né? Mais chance dela se curar do câncer. Então, o autoexame tem que ser feito, E as pessoas perguntam, mas como é o autoexame? Como tem que fazer? Então, o autoexame você tem que fazer, ela tem que decorar a mama. Eu sempre falo para as pacientes, decore a sua mama. Você decorando a sua mama, palpando a sua mama, sentindo por toda a mama até chegar ao mamilo, palpando a axila. Se você decorar a sua mama, quando surgir alguma coisa diferente, você fala, opa, tem uma coisa diferente na minha mama. Daí você procura o especialista, daí você procura o mastologista. No começo, as pacientes ficam em dúvidas, porque as mamas não são regulares. São mamas com alteração de glândulas, tem algum lugar que tem mais glândula que outro, então elas ficam irregulares. Então elas palpam, então elas veem, opa, então tem umas coisas alteradas. Então, quando se faz os exames, a gente examina e faz os exames de rotina. O próprio tecido adiposo deve dar Dá, mas cresce um pouquinho ali, não exatamente. Cresce tanto. Mas é mais fácil palpar depois da menopausa, que a glândula vai sendo substituída por tecido adiposo. O tecido adiposo é mais fácil de palpar. Mas eu soube que depois da menopausa a incidência é menor, é verdade isso? Não, não, a incidência é maior. A incidência de câncer de mama é maior dos 50 aos 60 anos. Tá. Mas tem muita história de que o câncer de mama está pegando pacientes mais jovens, mas isso não é verdade. Pega pacientes mais jovens, está aumentando o número de pacientes jovens com câncer de mama, está aumentando mesmo. Mas é que está aumentando o número de todas as idades, não só dos jovens. Entendi. Eu estou vendo uma história aqui que eu acho absurda. No Brasil, só no Sudeste, como você acabou de falar, a cada 100 mil pessoas, presta atenção nisso, a cada 100 mil pessoas, 71 recebem o diagnóstico da doença. Como eu te falei, quanto mais desenvolvido, nos Estados Unidos chega a 150. Deus meu.
Cada 100 mil habitantes, 150 pode desenvolver câncer de mama. E no Brasil, nós temos no Sudeste 70, mais ao Norte 50, 40. Ainda tem alguns lugares que o câncer de colo, que é um câncer que dá para evitar, ainda supera. E os homens também não estão livres disso não, né? Não, os homens não estão livres. É uma média de 1 caso de câncer de mama de homem para cada 100 cânceres de mulher. Não está livre também. Tem estágios essa tumoração? Tem estágio. Porque o primeiro, quando começa aquilo que eu te falei das células, que ela começa a se dividir... Ali está, ó. Exatamente. É isso aí? Exatamente. Tá. As células começam a mamografia. Elas começam a se dividir. Então, por exemplo, ductal, dentro do ducto, aquele caninho que leva o leite. Elas estão lá dentro, então é o carcinoma in situ, ou seja, ele não se espalhou, ele não é invasor. A partir do momento que ele sai, ele começa a ser o carcinoma invasor. Daí, o estadiamento a gente vai dando pelo tamanho do tumor. Quando ele vai crescendo, ele chega a um certo ponto, como as células do câncer, como eu te falei, são células desordenadas, são diferentes das outras, elas não são grudadas, coesas entre elas. Então chega um ponto que elas escapam, vai escapando células. É aquela coisa da metástase. Então a célula escapa, então ela vai para o sistema linfático. Quando ela chega no sistema linfático, por exemplo, o primeiro lugar é a axila, daí ela já está para um outro estadiamento. Depois que ela passa do sistema linfático, que é a axila, que é um filtro, ele vai segurar o câncer, ele não deixa o câncer passar. Só quando ela começa a desenvolver dentro da axila, daí ela se espalha, ela se solta e vai para o corpo. Daí ela pode se implantar em qualquer parte do corpo, cérebro, pulmão, fígado, daí é que a gente chama de metástase, são os estágios mais avançados do câncer de mama. Agora, tratamentos existem, eu acho que não existem tantos, mas existem uns que são eficazes. Agora, também tem um impacto, né, psicológico dessa doença, quer dizer, quando faz uma mastectomia. Eu não sei como é que se lida com isso e quais são os tratamentos. Então, os tratamentos dependem do tamanho do tumor e o tipo de tumor. Geralmente um tumor pequeno, até 2 centímetros, a gente consegue fazer as cirurgias conservadoras. A cirurgia que a gente pode chamar de quadrantectomia. Tira um quadrante e agora tem um outro sistema que você consegue detectar antes da axila, tem o chamado linfonodo sentinela, que fica entre o tumor e a axila. É um linfonodo mais ou menos nessa região, que quando o câncer está se enraizando, como fala, está indo para fora, o primeiro local que ele vai é para o linfonodo sentinela, o primeiro linfonodo. Então, você consegue fazer tratamentos conservadores, injetando contraste no tumor, e esse contraste caminha até o linfonodo sentinela. Daí, caminhando, você vai lá, biopsia o linfonodo sentinela. Se você vê que lá não tem mais nada, acabou. Você faz cirurgia conservadora. Agora, se o tumor é maior, mamas pequenas, ou tumor maior que 2 a 3 centímetros, ou maiores, e o tumor de homem, você tem que fazer a mastectomia. Que é a cirurgia que você tira toda a mama e geralmente